Com ele não tem o meio termo. É 8 ou 80, ou você gosta ou você odeia. Será mesmo? Eu sou Douglas Heraldo do blog Listas Literárias e já te falo o que eu achei de Como Enfrentar o Ódio, de Felipe Neto. Olá, leitores e leitoras, eu sou o Douglas Heraldo do blog Listas Literárias. Sim, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira. E no vídeo de hoje vamos comentar a nossa leitura de um livro que é carregado de polêmicas. Isso porque não tanto pela obra em si, mas muito por seu autor, que arrebanha gente que odeia e gente que ama ele. Estamos falando de Como Enfrentar o Ódio, de Felipe Neto. Mas antes de eu comentar um pouco mais sobre o que eu achei, o que eu penso desta obra, lembrar vocês que se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, o seu joinha, também vai ser bem legal ir para o nosso canal. Compartilhe o vídeo, discuta, coloque nos comentários o que você achou da nossa leitura, também comente o que você achou do livro, se você já leu. Aliás, muito importante, né? Se é para falar mal, leia antes. Se é para falar bem também, obviamente, mas a gente vive em tempos que as pessoas criticam ou falam bem sem ler determinada obra, e não é o nosso caso, é a nossa postura. Nós gostamos de conhecer por dentro as narrativas, para fazer aquela nossa crítica, aquela nossa análise dentro do que nós observamos, dentro da nossa sinceridade e das nossas capacidades críticas também para isso. E é o que a gente vai tentar falar um pouquinho, ainda que rapidamente, aqui sobre este novo livro do Felipe Neto, Como Enfrentar o Ódio, até porque o Felipe Neto é uma das figuras mais contraditórias e polêmicas dos últimos tempos na internet brasileira, né? Alguém que surge na internet utilizando das mesmas armas, dos mesmos recursos daqueles que hoje ele critica, no caso especialmente essa extrema-direita que tomou a internet de assalto e que se faz presente no discurso da comunicação. O Felipe Neto, que atuou sempre como um polemista e que o seu histórico tem toda a sua raiva, o seu ódio ao PT, as suas campanhas tanto contra Lula e contra Dilma, mas que com o advento do bolsonarismo, Felipe Neto vai passando por um processo de mudança, até nas eleições do Haddad já declararam o voto no Haddad e se dedicar muito mais na campanha de Lula, dentro de um projeto de derrotar em si o bolsonarismo. Então, vejamos que temos aqui uma figura contraditória, uma figura que traz muitos inimigos sobre ele, né? Alguém que muitas pessoas vão comentar sem conhecer o seu trabalho ou sem conhecer também a sua prática e as suas atividades. E isso é sempre um perigo quando a gente ataca o mensageiro e não faz uma discussão sobre a obra, seja para elogiar, seja para criticar. E que essa tem sido, infelizmente, a postura da maioria da parte das pessoas. Lembro muito também do Paulo Coelho, que é alguém que sofreu bastante com muitos ataques e com muitas críticas, e que não que todas elas fossem vãs ou que não se fizessem sentido, mas há uma boa dose de leitores críticos ao Paulo Coelho, por exemplo, que nunca leram. Provavelmente esse livro, Como Enfrentar o Ódio, também terá esse processo de muita gente criticando, simplesmente pela falta de leitura. Porque um detalhe que daí, isso sim eu considero importante a gente falar sobre o Felipe Neto, sem dúvida, ele foi uma das pessoas que enfrentou uma das maiores perseguições recentes aí na história política do país, o que não deixa de ser um próprio contrassenso do próprio poder que estava em vigência na época, porque afinal conseguiram transformar este youtuber, esta pessoa polemista que era o Felipe, em um dos grandes defensores e um dos grandes lutadores pela nossa democracia, o que não deixa de ser um fato curioso e significativo tanto para a direita quanto para a esquerda, né? O livro, e aí entrando em si no livro, o livro ele é de fato um livro de uma narrativa pessoal, de relatos e testemunhos do que o Felipe Neto enfrentou e um pouco também da sua carreira. E aqui uma das boas surpresas do livro, que ele consegue fazer esta narrativa e esses testemunhos a partir de uma lógica autocrítica em muitos momentos, de olhar para esse seu passado e narrar a sua transformação de um jovem burguês de direita, e é isso que ele vai narrando ao longo deste livro. Ele vai demonstrando como é facilitada essa formação
de pensamento de direita dentro do seu círculo social ao qual ele pertencia, de uma classe média estabilizada, que se não fosse ser rica, mas uma classe média estabelecida. A gente sabe do poder da classe média no Brasil, e um dos detalhes desse livro, que dentro desse processo histórico recente, né, o Felipe Neto, que começou no YouTube, e um dos seus primeiros quadros, o Não Faz Sentido, e da forma da persona, ele se diz enquanto persona, e isso é uma coisa que não fica bem clara para o leitor, né, se isso de fato era uma persona ou era o próprio Felipe, mas enfim, ele retoma aquele Felipe do Não Faz Sentido, aquele Felipe verborrágico, aquele Felipe que criticava a tudo e a todos, né, de filmes de vampirinhos que brilham, também a política brasileira. O que não fica bem claro e não fica bem estabelecido aqui, que na verdade, né, esse é um processo sempre muito simples. O processo da destruição, o processo do falar mal, é muito fácil falar mal de Crepúsculo, assim como é muito fácil falar mal de Paulo Coelho, como também seria fácil falar mal de Machado de Assis. O falar mal, o apontar os problemas, ele tem sempre uma questão mais simplificada e mais simplista. Do mesmo modo, o falar mal, e como o próprio Felipe percebeu isso nas suas origens na internet brasileira, e ele consegue hoje compreender isso, também é a base desse mundo de algoritmos e desse mundo, né, de engajamento, porque o engajamento das redes sociais se dá muito mais quando falamos mal. Por exemplo, se eu fizesse um vídeo aqui cheio de palavras chulas, cheia de críticas às vezes até vazias, e com chamadas espetaculosas ou, né, sensacionalistas a respeito dessa obra, certamente ele teria mais visualizações do que ele de fato terá, até porque somos um canal bastante pequeno. E o Felipe entendia muito isso no tempo de Não Faz Sentido, no tempo também de Vem Pra Rua, quando ele aderiu diretamente aí às jornadas de 2013, a quem eu particularmente sou especialmente crítico, né? Eu sou especialmente incômodo, me é um incômodo aquelas jornadas, porque elas de fato lá atrás mesmo, quando eu vivenciei enquanto espectador desse processo histórico, eu via uma classe média burguesa que tinha um amplo acesso à internet, tratando de um país que não era a realidade do país das pessoas que lutam e que batalham, que era um país que vinha demonstrando avanços significativos no campo social e também no campo democrático, mas aquela classe média daquele momento, daquele período, isso eu via muito pelas minhas timelines, por autores, por leitores aos quais eu seguia, de não ter esta compreensão da multiplicidade desse Brasil e também dos aspectos contraditórios dessa nação, que foram para a rua, e isso estimulou essas ideias autoritárias e de flerte com o totalitarismo que resultaram no próprio golpe contra a Dilma em 2016, e que para mim é evidente que houve sim um processo de golpe, ao qual o Felipe Neto estava alinhado. Inclusive, um dos capítulos interessantes da leitura é do encontro dele com Dilma, que eu considero uma das pessoas mais injustiçadas da política brasileira, dos tempos, inclusive por próprios membros e aliados e companheiros do próprio PT. Né? Acho que houve uma injustiça muito forte a questão contra a presidenta Dilma, e isso lá no Listas Literárias e outros posts meus vocês encontrarão sempre muito seguido. O Felipe Neto vai trazer desse passado dele, que com a ascensão do bolsonarismo ele passa então a ser considerado de oposição. Internamente no livro é sempre importante, né? São relatos pessoais, nós precisamos ponderar e colocar essa natureza de relatos pessoais. Então é uma narrativa do eu, o eu sempre vai escolher o que tratar e o que não tratar, ainda que tenha eficiência em tentar trazer um pouco uma autocrítica na obra, e o Felipe vai fazer isso, mas ainda assim é uma narrativa do eu que vai vender determinados elementos, inclusive não condenando de todo essa forma e esse início na internet brasileira, porque inclusive constitui ele, mas ele vai fazer essa transição dele, do seu pensamento de direita, arraigado num longo processo histórico e familiar, né, inclusive de ódio ao PT, de ódio a pautas mais progressistas, e ele vai vivendo e vai narrando esse conflito de como começaram a ruir essas suas bases de crença nesta direita, e de como também passaram a ruir os seus preconceitos contra
a questão da esquerda, especialmente porque entrava em conflito algumas ideias suas em relação ao progressismo. E a partir disso ele passa a contar toda essa sua história, essa sua jornada pessoal, em alguns momentos super elevadas talvez, né? Ainda que ele tenha sido importante nos processos eleitorais, ainda que ele tenha sido, especialmente lá na campanha de 2018, uma das poucas figuras notórias da internet a se manifestar e pagar um alto preço por isso, né? Ele vai narrando isso, vai narrando esse seu embate com o bolsonarismo, e aqui talvez seja o principal suco. Como retrato, como relato de uma história recente, o que deveria nos incomodar não é o fato, né, de ter o relato do Felipe Neto ou de tudo que ele fazia, não. O que nos deveria incomodar é o uso de uma máquina pública na desconstrução de uma série de identidades, aqui centrada obviamente no autor, porque é a sua narrativa, né, e é a sua narrativa do eu, mas é uma narrativa do eu verificada pelo contexto histórico, por outras documentações históricas, enfim, né, mas o que nos deveria indignar é justamente como chegamos a esse ponto de um youtuber. E aí é interessante, é algo, o que o Felipe não sabia, mas nós que talvez estivéssemos numa outra posição há algum tempo, bem sabíamos. É muito diferente você fazer crítica a um governo democrático, como ele mesmo fez aos governos anteriores do PT, sem sofrer nenhuma perseguição ou sem nenhuma interdição, e ao fazer críticas a governos que têm um viés autoritário e totalitário, como ocorreu com ele, e aí os relatos e os dramas pessoais dele são bastante impactantes, né, nesse sentido, porque a perseguição que ele sofre nos mais diferentes âmbitos, e aí como toda essa perseguição está estruturada na nossa sociedade, é uma questão assustadora que não consigamos conviver com pessoas divergentes. Não interessa se você gosta ou não do Felipe Neto, não interessa se você concorde ou não com as posições dele, o que é assustador é que, por discordar das posições dele, você se coloque num ponto de autorizar e permitir não só a censura, mas quanto às ameaças e aos riscos muito maiores. E isso é o que vem tratando também esse livro. Como um livro escrito e produzido por alguém que atua há um bom tempo na internet brasileira e que entende dos seus esgotos, dos esgotos da internet, não só do poder, mas dos esgotos da internet, como os chans e várias outras lutas que o próprio Felipe daí sim desenvolveu no decorrer aí da sua trajetória e sua biografia, com algumas denúncias muito importantes, como a questão dos chans, por exemplo, né, e dessas comunidades pautadas pelo racismo, pela misoginia, pelo ódio, pela intolerância, né, e é uma luta atroz essa. Isso é interessante, é um dos aspectos bem interessantes do livro, que talvez nem todos os leitores tenham consciência e compreensão do quão estruturada está na nossa sociedade hoje esta podridão, estes esgotos, que daí, independente de bolsonarismo ou não, que talvez essa seja uma das grandes ingenuidades dessa obra, que ela deixa transparecer, ela deixa colocar isso muito próximo né, de uma relação do governo de Bolsonaro e outras coisas. E eu discordo, não penso que que o problema seja tão menor quanto esse, porque se fosse uma questão de governo apenas, de problema dessa figura, de toda a sua abjeção, ou o que ela representa, enfim, né, se fosse só um problema do governo Bolsonaro, a gente teria soluções mais práticas. E isso, o livro é um tanto quanto ingênuo, porque o que acontece com o próprio Felipe Neto e é narrado aqui nos traz uma questão muito mais grave, que é a estrutura social apodrecida, né? Bolsonaro, o governo Bolsonaro, ele viabilizou e possibilitou isso de uma maneira muito mais forte com o uso da máquina, com os gabinetes de ódio, as estruturas de governo servindo a tentativas de censura. Ok, isso funcionou, mas em grande parte a perseguição estabelecida a Felipe Neto, que se dá nesses esgotos da internet, nesses fóruns criptografados, que se dá na rua de pessoas indo à casa dele, ou das ameaças que as pessoas se sentiram autorizadas a realizarem, né, à luz do dia, isso sim é a maior preocupação, e isso é muito maior do que simplesmente um governo ou a ascensão de um Bolsonaro ao poder,
porque a gente vai encontrar dentro das mais diferentes estruturas sociais, seja governamentais, como a polícia, e aí vai ter eventos do uso dessa máquina, dessa estrutura de Estado para perseguição pessoal e política, mas nós temos outras estruturas que não são estatais, que são utilizadas e mobilizadas para isso, como as próprias instituições religiosas ou o uso absurdo de religião A, B, C ou D para perseguir alguém. O que nos lembra, inclusive, muito forte os tempos de Inquisição. Então, há uma certa ingenuidade de, às vezes, ficar meio que a sensação de que aqui é uma narrativa contra a perseguição de um governo Bolsonaro. Ele, na verdade, acreditamos que é um tanto quanto mais ampla, são problemas estruturais da nossa sociedade, né, que se expressam das mais diferentes formas e, por isso, o risco de um camarada que, como ele relata em determinado momento, vai a um jogo de futebol e pode ali ter um inimigo disposto a fazer qualquer coisa com ele. Então isso é muito sério. O livro também vai adentrar muito forte a como se estrutura toda esta campanha, como se estrutura todas essas perseguições a partir da desinformação, a partir das fake news, e é algo que daí ele evidentemente tem sabido lidar. Obviamente também é um livro, e em alguns momentos ele até reforça um pouco isso, mas não fica sempre tão bem presente, que uma coisa é ele enfrentar toda uma estrutura, e ele tem uma estrutura jurídica pensada para tudo mais, né? Enquanto nem todo mundo tem essa estrutura. Então esses são outros elementos. Ele vai trazer aqui relatos de como tem enfrentado essas campanhas, de como dá, mas deixando claro também os impactos que isso tudo interfere não só nas suas atividades rotineiras e cotidianas. Então, a despeito do que você pense ou ache sobre Felipe Neto, a leitura do livro é interessante. É interessante no processo dos relatos, de trazer um pouco das coisas que acontecem e de se pensar também que se, independente se o camarada é meu inimigo ou não, né, se eu gostaria que ocorresse isso com ele, que pode também ocorrer comigo. Então, a leitura do livro, como enfrentar o ódio, um pouco isso. Outro elemento que daí talvez nem tanto dos aspectos positivos é que o Felipe Neto procura demonstrar esse afastamento dele com a direita, a sua aproximação com a ciência, com a educação, com o ensino, com o estudo e tudo mais é importante, mas ele é um livro ainda muito calcado nessas suas impressões pessoais e relatos pessoais. Talvez careça de uma discussão ainda mais profunda quanto no pensamento teórico, de uma compreensão mais profunda de questões complexas como a própria teoria das massas, e de compreender, né, que ele tem sido fruto dessa perseguição, dessa estrutura dessas massas manipuladas e alienadas a partir de uma lógica desse poder que corrompe as massas e consegue transformar essas massas numa entidade amorfa, mas bem monstruosa e abjeta, capaz de ceifar vidas, de se manifestar pelo ódio. A própria questão de como enfrentar o ódio aqui, ela é muito mais dentro desse seu processo de resistência jurídica e de comportamento pessoal diante daqueles que o atacam, do que propriamente a gente pensar como enfrentar o ódio num sentido mais filosófico, num sentido mais humanista da coisa. E talvez aqui seja esse o grande pecado do livro. A gente acaba não entrando nestas reflexões de como enfrentar o ódio, mas aí pensando o ódio dentro das perspectivas sociológicas e também das perspectivas filosóficas, até porque talvez esse seja o grande desafio de toda a nossa sociedade contemporânea. Como podemos enfrentar o ódio? O ódio viceja, o ódio está aí cegando as pessoas, o ódio está aí como combustível, né, que tem alimentado o ser humano e o tem instigado aí a práticas bem terríveis e tenebrosas nos mais diferentes campos da sociedade pública do Brasil, onde as nossas posturas, os nossos comportamentos, a despeito da tecnologia, da internet e desse universo dos algoritmos, nós nos mostramos cada vez mais com comportamentos medievais, com comportamentos que rompem qualquer pacto civilizatório. Isso fica em aberto no livro, mas ainda assim, enquanto relatos de acontecimentos recentes e de uma transição e de uma mudança de uma pessoa, o ato de mudar ele é sempre visto de uma maneira positiva, né? Considero que o ato de mudança, e uma mudança ancorada com uma boa reflexão e um bom pensamento, é importante. Ainda que não nos fique claro se esta mudança se dá mais pelo fato
dele praticar essa mudança o colocar para o outro lado, ou se o fato de o lado do qual ele estava passa a atacá-lo e por uma necessidade de enfrentamento e de preservação, ele precisa rever esses conceitos. Enfim, fica aí a dica. E você, já leu Como Enfrentar o Ódio? Leria, não leria? Provavelmente muitos diriam que não leria, Deus o livre, né? Mas enfim, quando a gente pensa e fala de uma obra, é importante que a gente leia, que a gente faça a nossa compreensão daquilo que queremos ou pretendemos falar. Eu sou Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias. Convido você mais uma vez a curtir aqui o nosso vídeo e também se inscrever no canal. Até a próxima!